Olá pessoal, estamos apresentando mais um FioliCast. Hoje estou aqui com o meu amigo pastor Felipe Freitas, evangelista, agora escritor, grande homem de Deus. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço vocês. Fico muito feliz de ser convidado para participar com vocês dessa mesa aqui, esse Amém. momento de comunhão e de conversa muito agradável diante de Deus. Eu acredito que vai ser muito bom. Amém. Com certeza o Espírito Santo tem algo para ministrar na minha vida, na sua vida que está nos acompanhando. Gostaria de pedir que você, que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações e curta as nossas páginas, as nossas redes sociais. Vamos estar deixando também aqui os links do pastor Felipe. E eu creio que essa conversa vai edificar a sua vida. Maravilha. Pastor, gostaria de começar esse podcast com o senhor nos contando um pouquinho da sua trajetória. Maravilha. Né? Ali o início, o senhor nasceu num lar cristão ou o senhor se converteu depois? Como que foi esse começo, o conhecer Jesus? Na verdade, assim, eu nasci realmente num lar cristão, né? Mas aí, como a gente chega na adolescência, então com meus 12 para 13 anos, aí também sem ter aquela figura paterna do lado, apoiando e direcionando, né? E só minha mãe, e aí minha mãe precisando trabalhar para sustentar a gente. Então, eu acabei desviando e só voltei ao evangelho com 28 anos de idade. 28 anos. 28. Então, eu fiquei durante todo esse tempo aí 15 anos. perdido, né? E, enfim. E aí, Deus decidiu alcançar a gente e dar a gente um propósito de vida, né? Que eu acredito que o ser humano, quando ele está longe de Deus, ele está sem propósito. E o ser humano ele foi feito para viver um propósito na Terra, né? Então, eu encontrei esse propósito de vida e hoje, se você perguntar para mim assim, ó, se arrependeu, jamais. Jamais, não tem como. A alegria que a gente sente na presença de Deus não tem preço que pague, né? Então, É verdade. Deus ele é maravilhoso. E a maneira como Deus decidiu me encontrar, era um dia que não estava na minha agenda, não estava no meu script de buscar Deus, mas estava na agenda de Deus, né? Então, Deus ele sabe como que faz as coisas e cabe a gente só a receber o que ele quer fazer e se prosseguir, né? Com 13 anos, você disse que você saiu ali, cresceu, então, na igreja, chegou a aceitar Jesus ali, batizou? Não cheguei a batizar. Eu saí quando eu ainda era tipo, pré-adolescente, assim, sabe? Tipo, 10, eu não me recordo basicamente assim, a data exata. Mas eu fui deixando de ir. Para mim, a igreja, na verdade, era um ambiente de lazer. Um ambiente onde, como a gente era muito simples, muito humilde, né? A casa, nossa família era muito simples. Então, para nós, hoje, assim, naquele período, o que a gente tinha era a igreja. Onde o lugar que saía de casa ali era a igreja. E aí, quando a gente começou a descobrir o mundo, começou a descobrir outras coisas, aí a gente foi deixando a igreja, largamos. Mas o temor sempre ficou, sabe? Eu nunca, mesmo todo esse tempo fora, eu nunca brinquei com as coisas de Deus. Eu nunca zombei das coisas de Deus. Eu nunca brinquei com língua estranha, entende? Eu sempre tive isso muito bem definido dentro de mim, sim. As coisas de Deus, elas devem ser levadas com seriedade. Entende? Por mais que a gente entende que o cristão ele tem que ser um cara feliz, alegre, brincalhão, tudo, mas tem que ter seriedade, né? tem que ter um limite. Tem que ter um limite de você, a hora de você brincar, de você conversar, descontrair, e a hora de você falar sério, entende? Então, essa é uma coisa que eu sempre tive muito bem definida. Mesmo estando no mundo, eu sempre fui da resenha, cara. Eu sempre fui... Cara, então, quem olha a lataria... a lata tem... Eu costumo dizer que tem gente que olha pra mim e fala assim, cara, parece que você era bravo, cara. Você tem cara de bravo, de mal. Mas não, cara, é só a lataria que tá judiada. Mas, enfim, aí depois começa a conversar, vai ver que não tem nada a ver, né, cara? Sim. Então, e aí eu sempre tive isso aqui comigo, né, cara? Que as coisas de Deus é muito séria. Então, aí Deus decidiu me alcançar. E a forma como Deus me alcançou que foi extraordinária, né? Eu tinha ido com minha esposa para uma festa de aniversário e tal. Cara, e aquele dia eu tava cheio de plano diabólico, assim, na cabeça, sabe? Planos, assim... Cara, que não dá nem coragem de falar. E aí,
meu cunhado morava na frente de uma igreja de Coqueiros 2, Assembleia de Deus. Aí eu queria sair de lá para ir fazer o que eu queria fazer, né? Aprontar minhas falcatruas. E aí ele falou para mim assim, cara, fica aí, tá cedo, a festa acabou de começar. Eu falei, não, quero ir embora. E aí, para dar uma desculpa para ele, eu falei, não, vou levar minha esposa na igreja. Mas a minha esposa também estava desviada. E aí ele falou, não, fica aí, tem uma igreja na frente aí, cara. Vai aí, que daí a gente depois eu te levo embora. Eu falei, então beleza. Aí fiquei lá. Era um congresso de missões. Isso foi em 2007 para 2008. Entrei no congresso, cara, uma calça toda rasgada. Aí naquela época tinha cabelo ainda. Cabelo todo arrepiado, amarelo. E eu lembro que o porteiro pegou e colocou eu sentado no segundo banco da igreja, assim. E a mensagem que o pastor estava pregando, o pastor Moisés Lacour, ele estava pregando sobre Isaías 6. Ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que eu sou um homem de impuros lábios e ando com um povo de impuros lábios. Nossa. Então, assim, aquela mensagem me impactou porque eu me identifiquei com aquele homem, com aquela mensagem, né? Então, conforme ele ia pregando, eu ia me identificando, eu pensava comigo assim, cara, eu sou esse cara. Eu sou um cara eu sou um cara de impuros lábios, eu sou um cara que só anda com gente que não presta. A gente ficou naquele, sabe? Naquele ping-pong. Ele falava lá e eu pensava no banco. Falei, eu sou esse cara, eu preciso de mudança. E aí ele parou de pregar, virou pra igreja, aí tava a igreja fervorosa, assim. Aí ele pegou e perguntou assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Jackson, essas palavras aqui, ó, que eu vou te falar, foi que eu falei pra Deus. Eu entendi que eu tinha que dar uma resposta pra Deus. E eu falei, Deus, se o Senhor quer eu na sua obra, eu vou. Só que se for para eu ficar sentado no banco, você pode me deixar morrer no mundo. Mas se for para fazer a diferença, eis-me aqui. Quando eu falei assim, uma irmã do círculo de oração, bem fortinha, bem moreninha, veio marchando assim, e a igreja tava o auge assim. E ela colocou a mão no meu ombro, e aí ali ela contou a minha história, contou a história da minha mãe. Nossa. E falou assim, para você saber que eu sou Deus, eu te tomo agora. E eu vi, ninguém me contou, eu vi, como se fosse uma cachoeira assim, ó, de fogo desceu assim. Caraca. E aquele dia eu fui renovado no espírito assim. E Deus me deu uma língua estranha naquele dia, que eu nunca mais consegui falar assim. E o pregador nem tinha chamado para ir para frente. Aí eu me levantei e fui indo assim. E na medida que eu fui indo, abriu assim uma visão. Deus me deu uma visão na hora. E eu vi um amigo meu que fazia anos que eu não via, pastor José Martins. Hoje ele é pastor em Colombo, um dos maiores pastores lá. A igreja dele é fantástica, a igreja Deus Provedor. E eu vi ele assim, só que fazia anos que eu não via ele naquela visão. E aí Deus falou comigo. Deus falou assim, é ele no ministério que ele tá e você expulsando demônio. Nossa. E aí eu fui pra frente, aí o irmão que tava no culto desceu e uma voz falou no meu ouvido, falou assim pra mim, ele orou hoje 3 horas da tarde pedindo uma alma. Abrace ele e diga que eu tô dando um profeta. Nossa. Eu abracei ele, a gente chorou e daí levaram ela pra trás, queriam conversar, mas aí eu não conseguia, aí eu passei a semana toda chorando, ia dormir chorando, acordava chorando. E assim foi, mano. E de lá pra cá. Quando eu saí da igreja, eu falei pra minha esposa e falei pro meu cunhado, pro pessoal que tava comigo. Eu disse, a partir de hoje, nunca mais eu bebo, nunca mais eu fumo, nunca mais faço nada. Então eu entrei de um jeito e saí de outro. Saiu de outro. Entendeu? Transformação. Transformação. Só o Senhor tem esse poder. Só Deus, né? Só Deus. Hoje nós estamos vivendo um período, Jacques, que as pessoas não estão sendo transformadas, elas estão sendo convencidas. Você foi convencido que lá é um bom lugar. Convencido que se você for para a igreja, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer. Então as pessoas estão indo por convencimento, não por convertimento. Entende? Então o que está faltando hoje para nós, assim, que eu visualizo hoje, é uma conversão genuína, sabe? Aquela pessoa que tem uma transformação de verdade. E aí de lá para cá a gente vem seguindo e trilhando os caminhos de Deus aí. E você começou a pregar? Quanto tempo depois disso? Então, eu fiquei 3 anos e meio, quase 4 anos na igreja, sem pregar, sem dar uma palavra, sem nada. Só servindo. Eu ficava no pote da igreja, eu limpava, ajudava a limpar o pátio da igreja quando chovia. Eu levava água no púlpito, ficava observando os pregadores. E sempre que ia um pregador na minha igreja,
Eu falava, não, Deus tem um negócio que você... Deus tem um negócio que você... Até que um dia eu tava na porta da igreja e eu gostava, eu amava ficar na porta, recepcionar, pegar na mão, dizer, seja bem-vindo. Sabe aquela alegria do Espírito? E aí veio um pregador de Santa Catarina, que eu nem sei quem é, nunca mais eu vi esse homem. E ele desceu do púlpito, foi lá na porta, pegou eu pela mão, levou eu lá em cima do púlpito, colocou sentado na cadeira e falou, aqui é o teu lugar. Nossa. Entende? E assim... E aí me deu uma sede, a partir daquele dia, me deu uma sede de orar, mano. Eu orava já, assim, bastante. E aí, quando Deus tinha me mostrado o pastor Josué, eu fui lá para ver como ele... Entrar em contato para saber como é que ele estava. E aí que eu descobri que ele também estava crente. Aí falou, vem aqui, tô dirigindo uma vigília. E fui lá, rapaz. Quando eu vi Deus usar aquele homem, do jeito que Deus usava, me bateu aquela vontade. Eu falei, não, eu quero isso aí também. Eu não tinha assim, não, eu vou ser um pregador. Eu tinha assim, eu posso não ser um pregador, mas eu vou ser um profeta. Eu posso não saber nada, assim, pouca coisa das escrituras, mas o poder de Deus, as manifestações do Espírito, não é para quem sabe, é para quem quer. Sim. Entende? Então eu falei assim, eu vou buscar isso aqui. E não tinha recurso de Bíblia, de estudo, nada assim. E aí nem tinha condições de comprar uma Bíblia de estudo. Aí, nesse dia ele fez isso aí, me bateu aquela vontade, aquela sede assim, de orar. Aí eu comecei a orar de noite, de manhã, de tarde, toda hora. Se eu tinha um tempinho, corria pro quarto orar. Orando, buscando a Deus. E consagrando, fazendo jejum das 6 da manhã às 11 da noite. 7 dias na semana. Era uma loucura. E aí o céu começou a se abrir. Aí comecei a orar no monte. Bati 1 ano orando no monte. Todo dia. Não tinha como eu ir, às vezes ia de bicicleta, a pé, mas eu ia. Aí chegava lá, Deus derramava uma graça. Era a minha alegria, mano. E aí, como eu não tinha condições, já que de pregar na igreja, ninguém chamava também. Eu não tinha o conhecimento bíblico também, né, cara? Então, você dificilmente vai chamar alguém que é por ele ser novo convertido para pregar. E aí, eu ia pro mato orar. Eu ia lá no mato, eu pregava para as árvores. Ih, rapaz, quantas horas? Eu passava 2, 3 horas pregando para as árvores. Só que nenhuma delas se converteu. Mas estão lá, né? Nós estava lá, a mensagem foi pregada para elas. Então, é a vida da gente, assim... Viemos, assim, de uma vida bem sofrida, assim, sabe? Então, hoje o pessoal vê assim, tá correndo, tá voando, tá indo para cá, indo para lá, mas não sabe o processo, como é que foi, né? Entende? Então, assim, como eu falei pra você, esse período que eu fiquei fora da igreja, cara, eu fiquei até meus 20 anos aí, praticamente, catando papel. Era catador de papelão. Então, assim, cara, não tenho, assim, no coração hoje de dizer assim, eu tô ostentando. Não. Cara, eu sei de onde Deus me tirou e eu sei que se Deus sair da minha vida, eu volto a catar papelão. Sim. Eu sei, cara, que se Deus sair da minha história, eu volto a comer comida do lixo. Então, eu prefiro continuar com Deus. Como o Davi, né? Deus sempre lembra Davi, né? Eu te tirei de trás das malhadas. Exato, cara. Você lembra quando você estava lá atrás das malhadas? Não era nem tuas ovelhas, né? As E ovelhas hoje, do teu pai, Jacques, é complicado isso aqui, cara, porque tem gente que esquece isso aí, irmão. Tem gente que hoje Deus levou tão alto, que ele esquece do chão. Ele esquece que ele estava lá um dia. Ele esquece que um dia ele orou pedindo para Deus uma oportunidade. Ele esquece que um dia ele orou que ele queria conhecer a Bíblia, que ele queria só saber como que entender a Bíblia. Ele esquece que quantas madrugadas ele passou chorando diante de Deus, pedindo uma oportunidade. E aí Deus vai lá, derrama graça, dá pro cara a oportunidade do cara ser alguém. E aí o cara pega e vai para as igrejas, e aí o cara começa a crescer. E aí o cara acha que ele é melhor que os outros. Ele acha que ele é o super-herói, entende? E ele esquece de onde ele saiu. E uma coisa que nós precisamos ter bem definida é isso aí, mano. É saber que de onde a gente saiu, se a gente se largar de Jesus... igual eu costumo dizer, a questão do jumentinho. Né? Tava amarrado, aí Jesus falou assim, traz ele aqui que eu quero usar. Aí colocaram roupa nele, por cima deles, né? E ele entra dentro de Jerusalém e as pessoas Hosana e dando glória e aquela coisa toda. E o jumentinho ali parceiro. Feliz, né? E não sabe que... Eles Nunca fizeram isso pra mim? Eles não sabem que só estão fazendo isso porque tem um Jesus em cima dele. Que a hora que Jesus descer, ele volta a ser o jumentinho preso de novo.
Então, é assim, cara, a nossa vida. Entende? Então, Jacques, as pessoas olham hoje assim você, olham a estrutura, olham o que você alcançou, as coisas que você tem, mas esquece de olhar os processos que você passou, os desertos que você passou, entende? O mundo está muito cheio de performance, de cortes do Instagram, né? Essa é uma das coisas assim, que eu tenho dificuldade, principalmente com podcast. Porque eu não sei fazer isso, cara. Eu não sei, mano. Eu não sei como é que esses caras conseguem fazer, cara. Os caras fazem aqueles cortes magníficos. Você fala, meu Deus do céu. Cara, esse é o 5º podcast que eu tô participando. E nenhum eu consegui fazer, cara. Eu não consigo fazer. Então, assim, pode ser que seja uma falta de preparo, sei lá. Mas também, eu sou esse aqui, pronto, acabou. Entendeu? Mas é essa essência, né, que a gente... aqui no nosso podcast, a gente busca realmente essa essência, né? Algo, assim, mais intimista mesmo, que mostre quem você é, né? Essa é a nossa ideia. Então, ó, quando eu tava trabalhando, arrumei um serviço com um irmão, eu desempregado na época, logo que aceitei Jesus e tal. E fui pro bairro lá que eu não conhecia ninguém. E aí, tinha um presbítero na nossa igreja, foi trabalhar com a gente. Aí ele fez uma pergunta assim que é crucial pro novo convertido. Ele falou assim para mim: o que você quer ser na igreja? O que você quer fazer? Eu falei, cara, eu quero ser pregador. Ele olhou para mim e falou bem assim: por que você não procura outra coisa? Eu falei, por quê? Ele falou, ó, você não tem estatura. Eu era bom, hoje eu tô gordinho. Mas eu pesava na época aí, acho que 60 quilos. Nossa, magrinho. Ele falou assim, você não tem estrutura de pregador, você não tem voz de pregador, você não tem uma família, você não tem pai, pastor, nada, cara. Procura outra coisa, irmão. Porque aí ele largou a chave. Ele falou assim, porque eu tentei e não consegui. Então, pessoas frustradas frustrarão outros. Que aquilo, rapaz, realmente me abateu, sabe? Lógico. Falei, rapaz, era meu sonho. Mas eu acho que ele tá com a razão. Ele é presbítero, já tá há tempos na igreja. Ele sabe quem tem a chamada ou não, né? Falei, eu acho que eu não tenho. E aí passou tempo, anos. E aí um dia eu fui chamado para pregar no congresso de missões. Quem estava lá? Ele sentado. E aí eu lembro até hoje, naquele dia eu preguei sobre os 3 toques de Deus na vida de um missionário. E quando cheguei no 2º toque, a igreja pegou fogo e foi uma glória de Deus, assim. Sempre pra glória de Deus, né? Mas naquele dia foi 16 almas, 6 crianças batizadas com o Espírito Santo. Nossa, que benção. E quando eu olhei para aquele homem, assim, as lágrimas pingavam no queixo dele, assim. E aí ele veio lá, cara, me abraçou, pediu perdão. Entende? Então, assim, o início, ele é complicado, mano. Ele é pesado. Aí um dia eu fui convidado, a primeira vez que eu fui pregar na vida, cara. Nunca tinha pregado. E aí tinha um presbítero da nossa igreja e que dirigia um ponto de pregação. Falou, semana que vem eu vou te dar uma oportunidade de você dar uma palavra. Rapaz, aquilo pra mim foi, né? Eu falei, meu Deus do céu, vou dar uma palavra, vou. E, cara, e jejum, e oração, e a semana toda estudando, e vai. Na minha cabeça, já. Tava tudo pronto. Na minha cabeça era a mensagem, mano. Falei, cara, Deus vai. Cheguei lá, mas nem ia pregar, eu ia dar uma palavra só. Aí chamaram eu pra dar uma palavra. Quando eu cheguei lá, rapaz, eu me enrolei com o batismo de Jesus. Não saiu nada, cara. E virou um auê. Mas até aí tudo bem. Você é novo convertido, né? Tudo bem. Aí o irmão que tava dirigindo o ponto de pregação catou o microfone e falou assim, irmãos, vamos orar pelo irmão. Ele tem vontade, mas ele não tem intimidade nem com o microfone, nem com a palavra. Nossa. Rapaz, ali eu chorei, moço. Ali chorei. Aí fui pra casa chorando, cheguei em casa, joguei a Bíblia no canto, falei, quero mais saber, não. Tô parando por aqui. Se eu me iludiu, eu falei igual a Jeremias, né? Se eu me iludiu, iludido eu fiquei. Então eu não quero mais saber desse negócio de que eu vou ser pregador, que eu vou fazer. Não quero mais. Aí deu 2 dias, eu tava em casa, o Espírito Santo veio e falou pra mim assim, quem foi que te tirou da vida do crime, das drogas? Quem foi que tirou você do latão do lixo? Ele falou assim, falou, então vai porque eu tô contigo, continua. E aí eu continuei. Então assim, cara, tem coisas que você vai precisar passar, que é pra te dar estrutura, entende? A estrutura, ela não vem do nada, cara. A estrutura, ela vem debaixo de muito sofrimento, de muita luta, de muita renúncia, de muita guerra.
Todo aquele que tem um chamado ministerial, profético, ele vai sofrer os embates da dúvida. E a dúvida, ela paira na mente de todos que têm um chamado. Será que realmente Deus me chamou? Será que realmente Deus tem algo para mim? Será que Deus realmente me escolheu? Só que a dúvida que você tem, a incerteza que você tem e a vontade que você tem de parar é a certeza que você tem um chamado de Deus. Todos os homens que Deus escolheu para fazer algo relevante na história tiveram dúvidas e tiveram vontade de parar. Foi assim com Abraão quando desceu para o Egito, foi assim com Isaac quando tentou descer, foi assim com Jacó, foi assim com Moisés quando disse, Senhor, sou pesado de língua, foi assim até com Jesus, quando ele disse, possível for, passa de mim esse cálice, foi assim com o apóstolo Paulo, com todos, mano. Todos. Então, a vontade que você tem de largar o ministério, de largar a vocação, de largar a chamada, é a certeza que você tem uma chamada. Uau. É assim que funciona. É, ué. Forte. Entende? Só que o pessoal... E tem gente que se desespera mesmo, cara. Às vezes você não vai achar apoio. Você não acha apoio na sua casa, você não acha apoio na sua família, você não acha apoio nos seus amigos, você não acha apoio nem dentro da sua igreja. Entende? Mas esse é o momento que Deus quer só você e Ele. Entende? Para quando chegar lá na frente, ninguém poder bater no peito e dizer assim, chegou lá porque eu ajudei. Só tá lá porque eu fiz. E na verdade não. O mérito é sempre de Deus. A glória é para Deus, não é para nós. Amém. Deus vai usar pessoas para te ajudar. Claro que vai, cara. Hoje nós temos aí, nas mídias aí, um monte de ferramentas que vai te ajudar você a ter uma melhor interpretação da Bíblia. Você aprender um pouco melhor a como se comportar, como falar, como pregar. Tudo isso, né? Então, hoje está mais fácil do que antes, cara. Sim. Muito mais. É porque as pessoas não ensinavam, né? Quem sabia muito não ensinava. Ou não. Como você falou, né? Você observava os pregadores que vinham ali na sua igreja, então a gente aprendia muito mais por observação, né? Então, você observava, ó, isso que ele fez não posso fazer, isso que ele fez posso fazer. Então, era mais assim. E hoje não, né? Hoje tem ali... Se colocar como se comportar, como abrir um culto, você vai ter, né, no Google mesmo ali, ele já te dá várias ideias para você fazer iniciar, né? E sabe que quando a gente tá no início, assim, naquela época, né? Hoje já não mais, mas naquela época a gente corria para as locadoras, comprava os DVD dos pregadores. Verdade. Rapaz do céu, a minha esposa ficava doida comigo, cara. Eu colocava, era tipo assim, o mesmo pregador... De manhã, de tarde, de noite, acabava, começava de novo e chorava todas as vezes que via, entende? E eu chorava, assim, eu lembro até hoje, eu via o pastor Marco Feliciano pregar. Nossa, eu gostava demais. Vanderlei Carceliano, o pastor Adeildo Costa. Rapaz, então eu via esses homens pregar, o coração se alegrava. Fervia, né? Eu falava, um dia eu quero estar num congresso desses, cara, um dia eu quero... E aí eu lembro que a primeira vez, já que eu fui pro Gideões, o maior congresso de missões do Brasil, eu dormi na rua, irmão. Nossa. Eu só tinha o dinheiro da passagem pra ir. E aí eu fui, cara. Ficar uma semana lá. Uma semana? Uma semana. Nossa. Sem dinheiro pra nada, mas só pra ir e voltar. Sim. Aí eu fui, e aí... Na fé mesmo. Na fé. Próximo ao pavilhão, descendo assim, na primeira esquina tem um muro assim, ó. Eu dormi ali naquele muro. Rapaz. A semana toda. Então, assim... Pra mim foi algo que marcou minha vida, assim, sabe? Sim, e é um desejo, né, que você tinha de estar perto da presença. E aí, né? esse ano que passou agora, eu fui de novo. Eu sempre vou pra prestigiar o evento, né? Esse ano eu fui de novo. Sabe onde que eu fiquei, Jackson? Num hotel. Olha aí. De frente aonde eu dormia na rua. Nossa, cara. Eu saí na sacada, assim, e eu olhei pra esquina. E eu não consegui segurar as lágrimas, cara. Nossa, imagina. Porque eu imaginei, eu lembrei de quantas noites eu dormi naquela calçada. Ali. Mas a alegria de estar ali naquela calçada, só a alegria de estar lá, de participar, entendeu? Não tem preço, mano. Então, assim, pra mim é muito gratificante. E esse ano eu vou de novo. Então, assim, cara, eu gosto mais lá. É um lugar que eu tiro, assim, pra eu recarregar as baterias e voltar de novo.
Sim. Entende? Essa sede, né, da presença, né? Esses dias atrás, minha esposa estava ministrando numa igreja, acho que foi na nossa igreja, e ela falava sobre Josué, né? Todo mundo ali, até Moisés, né? Tinha a tenda do encontro ali, e as pessoas iam para suas casas, Moisés também ia para sua casa, mas Josué, ele não se apartava, porque ele queria a presença, né? Você falando me arremeteu a esse texto, né? Quando a gente deseja a presença vem, né? E quando a gente carrega a presença, ela se manifesta onde a gente vai. E ainda que o líder saia, você continua. Você continua. Porque a presença sempre vai ser melhor que a liderança. Sim. Então é tão bom isso aqui, né, cara? E assim, é você que designa o quanto você vai querer de Deus, né? Uhum. Lembra de Ezequiel? A Bíblia diz que ele estava na porta do templo e ele viu lá o rio de Deus e saiu e tal. E o homem veio com o cordel de medir, medindo. Então, você percebeu que no texto, Deus ele sempre está medindo a distância que Ezequiel precisa percorrer? Uhum. Mas você viu Deus medindo a profundidade? Nenhum momento. Quem mede a profundidade é o profeta, não é ele Deus. mesmo. Uhum. Então é nós que temos que medir a profundidade, o quanto a gente quer se aprofundar, o quanto a gente é capaz de ir, até onde a gente é capaz de chegar. Ezequiel disse, o meu limite é água na cintura. Só que o meu limite não é o limite de Deus. Uhum. Mesmo com água na cintura, ele mediu de novo. Ele está dizendo assim, Ezequiel, o teu limite é a tua cintura, mas o meu limite é até quando você quiser ir. Uhum. Se você quiser continuar, eu continuo medindo. Uau. É você que decide que se quiser parar ou quer continuar. Ele diz, não, eu quero parar. Aí a Bíblia diz, eu acho que esse para mim é um dos versículos mais tristes, assim, cara. Uhum. Você ter a possibilidade de ir além, mas decidir voltar. E o texto dizia, então ele me levou de volta até a margem. Uhum. Porque Deus nunca vai forçar você a ir aonde você não quer. Uau. Deus nunca vai forçar você a fazer o que você não quer. Deus mede até onde você pode chegar, mas a decisão de ir é sua. Deus chega para você, Jacques, e diz assim, ó, vou te fazer um pregador do evangelho. Mas se você não se aprofundar, se você não caminhar, se você não ler, não estudar, não buscar, não orar, não jejuar, não consagrar, você não vai sair do lugar. Uhum. Então, hoje nós estamos vivendo uma geração que está experimentando águas nos tornozelos. E água no tornozelo é fácil de dominar. Uhum. Se eu quiser voltar, eu volto. Se eu quiser continuar, eu continuo. Uhum. Quem manda sou eu. Mas quando você entra no rio de Deus e você se aprofunda no rio de Deus, chega uma hora que não dá mais para voltar, irmão. Você só volta se ele te trouxer. Uhum. Entende? Só que você viu o que Ezequiel falou? O rio era tão profundo, tão grande, cresceu tantas águas que não dava mais para andar. Uhum. Só tinha um jeito de atravessar. E qual era? Nadando. Uhum. Só que a proposta de Deus nunca foi nadar nem mergulhar. A proposta de Deus sempre foi andar. Uhum. Ele me fez andar. Ele me fez andar. A proposta de Deus no rio e no evangelho não é te fazer mergulhar. Não é te fazer nadar. Porque quando eu mergulho, quando eu nado, eu fico à mercê do rio. Agora, quando eu ando, eu me posiciono dentro do rio. E essa é a proposta do evangelho. É que você se posicione dentro do evangelho e você consiga caminhar dentro do evangelho. E caminhar em águas profundas não é fácil. Uhum. É difícil. É complicado. Nadar é mais fácil do que caminhar. Uhum. Aí eu pergunto para você, Jacques, todo mundo sabe nadar? Nem todos, né? Mas todo mundo sabe andar. Uhum. Deus nunca vai exigir de você o que você não é capaz de entregar. Se Deus está exigindo que você ande, é porque Ele sabe que você pode ir. Se Deus já mediu, é porque Ele sabe que você pode chegar. Tá entendendo? Uhum. Então, hoje nós estamos querendo viver aí um evangelho em que as pessoas querem fazer para Deus o que Deus não pediu para elas fazerem. Uhum. Deus nunca vai pedir para você fazer o que você não é capaz de fazer. Se Deus está exigindo mais oração, mais jejum, mais consagração, mais leitura, é porque Ele sabe que você pode entregar. Sim. Então, essa é a proposta do evangelho, te fazer andar.
Em águas profundas. Sim. Você antes da gente iniciar aqui, você veio falando sobre as 5 perguntas, né? Você falou sobre essas 5 perguntas. Eu acho que é interessante a gente deixar para quem está nos assistindo, né? Pessoas que acompanham seu ministério e tem esse desejo de também de pregar a palavra de Deus, né? De poder estar no altar ali ministrando. Essas 5 perguntas achei bem interessante. Você poderia deixar pra gente? Você que tem o desejo de pregar o evangelho, tem o desejo de ler as escrituras e não sabe, às vezes dá aquele branco, às vezes você lê e não entende o que está lendo, fica perdido dentro do contexto, dentro do texto, e você não sabe o que Deus está querendo falar contigo. As 5 perguntinhas que podem mudar a tua forma de ver a Bíblia, as 5 perguntas que podem mudar a tua maneira de enxergar o texto, contexto e o que Deus quer falar contigo. Quem, onde, por quê, para quem e quando. Essas 5 perguntas, Jackson, podem mudar a sua perspectiva de vida e a sua forma de ver as Escrituras. Todas as vezes que você for ler um texto, vá com essas 5 perguntas na mente. Muitas das vezes, essas perguntas serão respondidas pela própria Bíblia, quando muito pelo contexto ou pela história. Quando você tem isso em mente, que essas 5 perguntas permeiam toda a sua leitura, isso transforma a sua leitura bíblica e você passa a entender o que você não entenderia. Por exemplo, quem? Quem escreveu? Por quê? Por que escreveu? Para quem? Para quem escreveu? Quando? Quando escreveu? Onde? Onde estava quando escreveu? Então, essas perguntas fazem com que a sua mente... A interpretação, né? Ajuda muito na interpretação da pessoa. Hermenêutica. Né? Sim. Isso vai fazer com que você aprenda de fato lendo. Por exemplo, né, o Salmo que nós estávamos falando, o Salmo 23. Quem escreveu o Salmo 23? É uma pergunta. Essa pergunta já vai te dar uma visibilidade. Foi Davi. Opa, peraí, quem foi Davi? Entende? Então, você vê que uma coisa vai puxando a outra. Quando Davi escreveu? Onde ele estava quando escreveu? Por que ele escreveu? Para quem? Entende? Então, tudo isso aqui, ele vai ganhando corpo e você vai aprendendo e você vai evoluindo e vai crescendo e daqui a pouco você vai ver que você vai estar entendendo o que antes você não entendia. Isso gera uma infinidade de mensagens, né? Sim. A gente estava comentando aqui, né, que eu vi você pregar sobre essa mensagem e falei assim, nossa, nunca tinha imaginado desse contexto, né? Então, assim, são coisas assim, cara, que a tua mente, a mente do ser humano, ela pode ser atrofiada, como ela pode ser expansiva, né? Então, você que decide. Porque nós estávamos falando de Ezequiel, né? Você que decide o quanto você vai se aprofundar. O tempo que você investe lendo a Bíblia, estudando ela, vai mostrar até onde você quer chegar. Essa é a grande verdade. Entende? Quem não se dispõe, eu não falo gastar tempo, quem não se dispõe a investir tempo na leitura bíblica, jamais vai chegar a algum lugar, cara. Porque só as escrituras ela consegue te mostrar e te dar uma direção. E eu costumo dizer um negócio que tem gente que não concorda, mas é o que é a realidade. A Bíblia, ela não ficou para ser lida, mano. Sabia disso? Você lê aí, revista, jornal. Sim. Você leu, já esquece. A Bíblia ela ficou para ser estudada e meditada. Então, quando eu medito, eu leio, eu medito e eu me aprofundo nisso aqui, aí é diferente. As letras saem daqui e entram para cá. Começa a viver, né? Aí o salmista grita dizendo, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para quê? Para não pecar. Não pecar contra ti. Então é tremendo, mano. A Bíblia ela é o nosso manual. Sim. Quando você compra um eletrodoméstico, ele vem com manual, né? Então você precisa saber como aquele eletrodoméstico funciona, qual é a voltagem, para quê? Para você ter um melhor desempenho. A Bíblia é o nosso manual. Nós íamos com esse manual, só que nem todos querem. Verdade. Né? Então é complicado isso aí, mano, porque o ser humano hoje, todo mundo tem uma ideia e todo mundo é professor de todo mundo. Né?
Professor de algo, né? Não, todo mundo hoje é, cara. Você comentou aqui, Felipe, sobre a paternidade, a falta, né, de ter um pai ali. Você foi criado pela sua mãe? Fui criado pela minha mãe. E isso com certeza gerou traumas ali na tua adolescência, fase da adolescência para adulta. Como você lidou com isso? Então, eu levei muito tempo para entender isso, né, mano? Então, tipo assim, pela falta de ter um pai presente, uma pessoa que me direcionasse, eu cresci, então, praticamente sem freio. Então, tanto é verdade que com 12 para 13 anos, eu estava posando fora de casa, entende? E isso me desgastou, isso me arrebentou por dentro, porque assim, eu poderia estar muito melhor hoje, não precisava ter passado tanta coisa que eu passei, né? Tendo a falta de um pai. Então, eu tomei uma decisão, mano. Eu falei assim, ó, já que o meu pai não conseguiu ser um pai para mim, eu vou ser um pai para os meus filhos. Já que o meu pai não conseguiu ser um bom esposo para minha mãe, eu vou ser um bom esposo para minha esposa. Porque eles sempre dizem que os filhos eles refletem os pais. Então, quando você tem um exemplo negativo, você toma a decisão. Ou você replica, ou você toma a decisão de fazer diferente. Entende? Pais agressivos podem ser que os filhos também se tornem agressivos. Quando um pai é espancador, pode ser que o filho também espanque a esposa quando casar. Quando o pai é um abusador, pode ser que o filho, quando crescer, se torne um abusador. Quando o pai é um traficante, é um ladrão, pode ser que o filho também siga os mesmos passos do pai. Mas a decisão é do filho. Se ele quiser fazer diferente, ele pode usar o exemplo errado do pai para dizer, eu não quero ser o que o meu pai foi, eu não vou escrever na minha história a história que o meu pai decidiu escrever para ele. Porque cada um de nós somos protagonistas da nossa própria história. E eu não posso hoje jogar nas costas do meu pai a história que eu decidi escrever para mim. Eu não posso jogar nas costas da minha mãe a história que eu decidi escrever para mim. Porque sou eu que decido. Se eu quiser replicar o que o meu pai replicou, eu vou ser o que ele foi. Mas se eu quiser fazer diferente, eu vou ser diferente. Então, cada um de nós somos protagonistas da nossa própria história. E eu tomei essa decisão de não ser o que o meu pai foi. Entende? E a gente vai errar, e a gente erra muito, né, cara? Mas a vida é um eterno aprendizado. Sim. Vai aprendendo dia após dia. Não foi fácil, mano. Não foi, cara. Não foi. Mas às vezes, Jacques, é melhor, cara, você ter um pai ausente, ou melhor você ter um pai falecido, corpo físico, do que você ter um pai vivo ausente. Entende? E dependendo da figura paterna, às vezes, é melhor você nem ter, cara. Entende? Porque meu pai foi complicado, mano. Então é um homem... o egoísmo do ser humano, sabe? Fala muito alto. Ele sempre foi um cara muito... egoísta, assim, sabe? Ao ponto de tudo é pra ele e não se doar nada pros outros, entende? A família pra ele sempre foi segundo plano. A família pra ele sempre foi... Não era um lugar de porto seguro pra ele. Não era um ambiente onde ele tinha prazer de ficar. Era o lugar onde ele menos queria ficar, era dentro de casa. Entende? Então, aí quando ele ficava lá, era triste, mano, era conflitante, entendeu? Era espancando minha mãe, abusando das minhas irmãs. Então, quando ele saiu de casa, a gente deu graças a Deus, mano. Porque acabou os espancamentos. Acabou a opressão, né? Entendeu? Hoje, eu não tenho nada, assim, contra ele, né, cara? Pelo contrário, assim, né? Me deu a vida e tal. Mas ele lá, eu cá. A gente não tem muito, assim, convívio, né? Inclusive, eu sei que ele pode até querer ver isso aqui. As últimas vezes que eu falei com ele, dentro de 18 anos, 18 anos, cara, ele me procurou, acho que foi 5 vezes que eu vi ele.
Dessas 5 vezes em 18 anos, cara, que ele me procurou, eu encontrei ele no velório do meu irmão, encontrei ele no velório do meu cunhado. E as outras 3 vezes que eu encontrei ele, foi ele vindo atrás de mim para pedir dinheiro. Então, assim, cara, em nenhuma dessas vezes ele chegou assim, falando assim, ó, filho, como é que tá a tua família? Como é que tá teus filhos? Como é que você tá? Como é que tá a tua saúde? Como é que tá a tua... Entende? Então, assim, cara, então eu não tenho essa figura paterna. Não tenho mágoa, não tenho nada contra, cara. Mas também, pra mim, é indiferente, entende? Hoje eu tenho a minha família, tenho os meus filhos. E eu decidi, cara, fazer pros meus filhos o que o meu pai não fez pra mim. Entende? O que o meu pai não fez pra minha mãe. E hoje eu tenho levado a minha vida dessa forma. Eu acho que é a forma mais correta, né, cara? Sim. Você tentar consertar o erro que outras pessoas fizeram. Sim. Não repetir, né? Ué. Acaba em mim, né? Essa maldição ali acaba em mim, né? Quebra o ciclo, velho. Sim. Entende? Tem gente que tá ouvindo nós aqui, Jacques, que é o seguinte, cara. Ele culpa os pais pelos fracassos que ele tem hoje. E aí carrega consigo essas marcas, essas feridas, essas cicatrizes. E isso impede ele de crescer e ela de evoluir. Verdade. Porque tá carregando muito fardo pesado que não deveria carregar. Deveria quebrar esse ciclo e dizer, eu vou escrever a minha história. E a minha história não vai ser uma história de derrota e de fracasso. A minha história não vai ser uma história depressiva. Eu falar pra você, Jacques, eu passei por muita luta, cara, muita dificuldade. Se eu for contar pra você aqui, nós vamos chorar aqui o dia inteiro. Entende? Só que, cara, eu decidi, irmão, eu não sou vítima. Eu não sou vítima da sociedade, eu não sou vítima da minha família, eu não sou vítima de ninguém, cara. Eu sou o protagonista da minha história. Entende? E na minha história, cara, não tem vitimismo, cara. Fui catador de papelão, já bati em porta de casa pedindo comida. Cara, já fui rejeitado, já fui humilhado, já fui esquecido, abandonado, já fui martirizado, já passei por racismo dentro da igreja. Cara, tudo você pode imaginar, eu passei. Entendeu? Mas nenhuma dessas coisas me fez vítima de nada, cara. Muito pelo contrário. Nada te fez parar, né? Nada me fez parar. Me tornou mais forte ainda. Entende? Agora, quando eu fico sentado, chorando, dizendo, realmente. Eu vim de uma vida triste. Eu era isso. Irmão, aquele Felipe de antes morreu, varão. Tá sepultado. Que ele não existe mais. Como é difícil para as pessoas entenderem isso, né? Quem te conhece no passado não aceita teu futuro, não cara. Não aceita nem o teu presente, né? Nem o presente, não aceita. Assim, mas você não era aquele... Ele falou certo, eu era. Exatamente. Morreu já era. Cara. Quando você... Cara, é libertador isso, mano. Você sepulta o velho homem. Eu me lembro de uma história de um amigo meu, que o apelido dele era bem engraçado. Eu chamava ele de Xalita. Xalita. Ele vai saber disso. E aí, quando eu fui procurar ele, eu descobri que ele estava crente e tal. Eu peguei o telefone e falei, e aí, Xalita, como é que tá? E o rapaz, ele me deu uma lapada e falou assim, o Xalita morreu. Nossa. Eu falei, o quê? O Xalita morreu. Quem tá falando aqui agora é Josué. Eu falei, eita. E aí, eu aprendi também, mano. Entende? Então, você vai aprendendo, cara. Sim. Entende? Morreu, moço, sepultado, já era, foi. É só história pra você contar lá na frente, entendeu? Não é uma história pra você se sentar em cima dela e ficar chorando, e ficar olhando. Sim. Nossa, é mesmo, ó, me humilharam. Nossa, é mesmo, ó. Nossa, é mesmo, ó, me pisaram. Não. Não, eu nunca vou chegar a lugar nenhum mesmo, porque eu sou isso. Não, eu não sou, amor. Eu que escrevo a minha história. É eu que decido fazer. Se eu quiser levantar aqui agora e ir embora, eu vou, mano. É eu que decido, entende? Então, assim, cara, as decisões que você toma hoje, elas vão refletir, talvez, em uma semana, em um mês, em um ano, em 10 anos. Então, você precisa saber o que você está decidindo hoje para você. Entende? E a gente sempre fala sobre o Brasil hoje está vivendo uma polarização e nós estamos vendo hoje muita gente vivendo um período de miséria. Verdade. Mas por quê? Colheita, né? Porque só olha pro agora, mano. Eu falo para você, Jacques, o
que é que você está semeando agora para você colher daqui 10 anos? Como você trata as tuas finanças hoje para colher daqui 10 anos? Como você olha para o dinheiro hoje para você colher daqui 10 anos? Daqui 10 anos, como que você imagina que você vai estar? Daqui 10 anos, você pode imaginar hoje, não, eu quero estar assim. Tá, mas você vai estar fazendo o que para chegar nessa situação? Uhum. Não, daqui 10 anos eu quero ser um empresário bem-sucedido. Tá, mas você está fazendo o que agora? Você está investindo onde? Ninguém investe em nada e depois vai chegar daqui 10 anos, você vai estar do mesmo jeito. Uhum. Às vezes até pior. Então, uma orientação aqui para os cristãos. Aprenda sobre investimento financeiro. Aprenda como o dinheiro trabalha. Aprenda o que você tem que fazer hoje para você descansar bem amanhã. Invista hoje um pouquinho. R$10 é muito dinheiro? É nada, né? Compra uma coca com R$10. Uhum. Sacrifica uma coca, mano. Se sacrificar uma coca por semana, são R$40 por mês. Sim. De investimento. Imagina daqui 10 anos, R$40 todo mês. Uhum. Entende? Então, é demorado, mas os 10 anos vai passar, varão. Vai passar do mesmo jeito. Você colocando ou não lá, vai passar, irmão. Uhum. Então, é você que decide teu futuro, cara. Deus te dá a semente, varão. Você que tem que saber como é que você gasta. É, Deus dá semente ao que semeia. Ué. O que a Bíblia fala sobre o semeador? A Bíblia diz assim, o semeador saiu... Para semear. E aí ele fez o quê? Semeou. Uhum. Semeou. Em todo lugar. Semeou. A terra era boa? A primeira caiu na beira do caminho. A segunda caiu no meio das pedras. A terceira caiu no meio dos espinhos. Uhum. A quarta caiu numa terra boa. Então ele nunca olhou para a terra. Ele sempre olhou para a semente. Aí a primeira, aí Jesus explica, né, a parábola. Que a primeira que caiu na beira do caminho, as aves veio e tal, é a palavra, que é semeada. E aí veio o diabo, leva. Uhum. A segunda cai entre as pedras, não tendo terra, Uhum. e não tendo Raízes. Vem o sol, que é os tempos, e as aflições, vem, mata. Mata a palavra. Vem o espinho, mesma coisa. Então, assim, quando cai numa terra boa, ela cresce. Aí ele diz o quê? Olha o que ele fala, mano. Aí gerou. Uhum. 100, 60 e 30. Uhum. 100, 60 e 30. Já parou para pensar por que Jesus fala? Lembra dessa perguntinha? Uhum. Por que Jesus Falou esses 3 números, né? 30, 60, 100. é um mapa direcional que Deus está dando aqui. 30, 60 e 100. A semente, a terra é a mesma, sim ou não? Sim. A semente é a mesma, sim ou não? Sim. E por que uma gera 30, outra gera 60 e outra gera 100, se é a mesma terra, é o mesmo semeador, é a mesma semente? O problema está exatamente aqui. A que gera 30 é a que sai do seu bolso. A que gera 60 é a que sai da sua mão. A que gera 100 é a que sai do seu coração. Então, é você que decide. Uhum. Sempre foi assim. Deus te deu a semente, você decide a forma que você vai investir essa semente. Onde você vai gastar, onde você vai colocar, onde você vai plantar. Entende? E como você vai cuidar dela. Uhum. Entende? Então, hoje os cristãos estão passando dificuldade por causa disso, mano. Por causa disso. Ué. Entende? Não sabe. Deus já gerou recurso. E aí, Deus não fala. Deus não usou o Ageu para falar. Vocês têm potencial. Uhum. Vocês plantam, colhem muito, mas retém pouco. E o pouco que vocês retêm ainda vem num saquetel furado. Uhum. Entende por quê? Porque tá visando outras coisas, irmão. Então, hoje, nós precisamos ter essa mentalidade financeira, irmão. Cristão, principalmente, irmão. Entende? Porque pro cristão é tudo mais difícil, mano. É tudo, irmão. Tudo é mais pesado, é mais complicado, é punho cerrado, é batalha, é guerra, mas Deus estando com a gente, irmão, dá tudo certo. Sim. Não é? Amém. Pessoal, estamos chegando mais no finalzinho do nosso FioliCast. Queria estar agradecendo o pastor Amém. Felipe por essa experiência, né, que o senhor compartilhou aqui com a gente. Gostaria que o pastor deixasse suas considerações finais. Maravilha. Gente, eu agradeço a Deus
Agradeço ao Jackson, a sua esposa, por esta oportunidade da gente estar aqui conversando um pouquinho sobre o reino e tentando ajudar mais algumas pessoas. E estamos sempre a serviço do reino de Deus, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando e direcionando você a cada dia e a cada momento para uma vida feliz. Amém. Pessoal, você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e que Deus abençoe a sua vida.